A deputada Bia Kicis apontou da tribuna da Câmara as contradições e incoerências da esquerda e de seus porta-vozes na velha imprensa. Ela comentou o aumento de combustíveis proporcionado por Lula e disse: "Nós ouvíamos a mídia dizer, após qualquer medida do governo Bolsonaro, que a situação tinha despiorado. Eles não podiam dizer que tinha melhorado. Agora eles estão falando em reoneração de tributos. Essa é a linguagem que eles vão criando para não dizer claramente o que está acontecendo. Este governo não trabalha para os pobres." Tempo atrás, no governo Bolsonaro, um jornal disse que o aumento do preço dos combustíveis causaria uma reação em cadeia, pioraria a vida dos pobres e geraria aumento no preço dos alimentos por causa do transporte. Agora, segundo o mesmo jornal, o aumento do preço dos combustíveis não vai afetar a vida dos mais pobres. A deputada apontou as contradições entre o discurso de campanha e os atos do governo Lula. A esquerda sempre diz que defende com unhas e dentes o salário mínimo, mas dá um aumento de míseros R$18, menos da metade do valor que será necessário a mais para encher o tanque de um Gol 1.0. Enquanto isso, ministro do governo, aí sim miliciano, usa avião da FAB para ir a um leilão de seus cavalos, que nem sequer foram declarados à Receita, segundo tem sido informado pela grande mídia. Foi omitido um patrimônio de R$2 milhões em cavalos na declaração ao TSE, a Justiça Eleitoral. O desgoverno é muito grande. Voltaram as falcatruas. Malas de dinheiro novamente estão sendo encontradas. É aquele velho normal voltando a ser praticado. Bia Kicis mencionou ainda a preocupação dos brasileiros com a volta das invasões de terras pelo MST e comparou com o discurso utilizado para prender cidadãos em massa. Ela disse: "Aqui no Distrito Federal, terras ao lado de um condomínio no Parkway foram invadidas por pessoas violentas que agrediram um morador que teve seu nariz fraturado. Essas pessoas simplesmente assinaram um termo circunstanciado e foram colocadas em liberdade. Aliás, essa mesma liberdade não é dada àqueles presos políticos que estão na Colmeia e na Papuda, que foram retirados da frente do QG, que estavam na esplanada, mas não dentro dos prédios." A deputada apontou: "Aqueles que invadiram prédios e fizeram vandalismo têm que ser presos sim, mas tem que ser respeitado o devido processo legal. A prisão cautelar ou prisão preventiva tem limite, que infelizmente não tem sido observado nesses casos. O que nós queremos com a nossa CPMI, que conta com um número abundante de assinaturas, inclusive já conseguimos dar entrada, é a verdade." No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. As manifestações promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet de forma coordenada, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas, mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, depredação de patrimônio público e privado, obstrução de vias, agressões a políticos e cidadãos. Nada disso é considerado um ato antidemocrático quando o ato é da esquerda. Nos últimos anos, milhões de pessoas foram às ruas para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornam-se alvo de inquéritos sigilosos, alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes e jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da folha política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal.
Há 20 meses, toda a nossa receita é retida sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Deputada Bia Kicis, tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente, colegas brasileiros, estamos assistindo o verdadeiro desgoverno Lula, que resolveu agora retomar a cobrança de impostos sobre combustíveis. E aí, assim como a gente ouvia, a mídia dizer que qualquer medida do governo Bolsonaro, tinha despiorado, porque eles não podiam dizer que havia melhorado qualquer coisa, agora eles estão falando em reonerar também, ao invés de dizer a reoneração dos tributos. E essa é a linguagem que eles vão criando para não dizer claramente o que está acontecendo. Um governo que não trabalha para os pobres. E aí nós temos também uma publicação de um jornal que lá atrás disse que o aumento de combustíveis, quando era no governo Bolsonaro, que o aumento do combustível iria ter uma reação em cadeia, que iria piorar a vida dos pobres, que iria gerar aumento de alimentos por causa do transporte. Bom, agora não. Agora, segundo o mesmo jornal, o aumento dos combustíveis não vai afetar a vida dos mais pobres. Nós sabemos que uma pessoa que tem um golzinho 1.0, mais básico possível, para encher um tanque, vai ter um aumento de R$ 37 sobre um tanque, não é isso, deputado Luiz Lima? Pois bem, isso é mais do que o dobro do aumento de R$ 18 do salário mínimo, que a esquerda sempre visa dizer e vem dizer que defender o salário mínimo com unhas e dentes, mas na hora de dar o aumento, míseros R$ 18. Metade somente do aumento de um tanque de um golzinho 1.0. É isso, agora, enquanto isso, ministros do governo, aí sim, miliciano, usando aviões da FAB para ir leilão, para ir lá ver leilão dos seus cavalos, que sequer foram declarados para a Receita Federal, segundo tem sido informado aí pela grande mídia, até mesmo que foi omitida a informação dos cavalos de R$ 2 milhões para o TSE, para a Justiça Eleitoral. Mas é isso, é um desgoverno muito grande, a volta da falcatrua, malas de dinheiro sendo novamente encontrados, é aquele velho normal voltando aí à prática. E aqui, para concluir, dizer que estamos muito preocupados com essa nova onda de invasões de terras produtivas. Eu me lembro que o presidente Lula uma vez falou assim: quero saber uma terra produtiva que o MST invadiu. Não é uma, não. São inúmeras, são várias, e agora cada dia mais e mais. Ontem, o ex-ministro João Roma, ele denunciou terras produtivas na Bahia sendo invadidas. E aqui no DF, nós tivemos também a situação de um condomínio no Parkway, terras vizinhas a um condomínio, que foram invadidas por pessoas violentas que agrediram um morador, que teve seu nariz fraturado. E essas pessoas, senhor presidente, simplesmente foram lá, assinaram um termo circunstanciado e foram colocadas em liberdade. Liberdade que não é dado àqueles presos políticos que estão aqui na Colmeia ou na Papel,
Papuda, que foram retirados de frente do QG ou de outro local, ou até do lado de fora da esplanada, mas não dentro dos prédios, porque os que invadiram, que fizeram vandalismo, tinham que ser presos, mas tem que ter devido processo legal e até mesmo prisão cautelar, preventiva, tem limite que não tem sido observado, infelizmente, nesses casos. Para concluir, deputada Bia. Mas é que o tempo aqui, senhor presidente, não encerrou ainda, mas eu estou concluindo já. Mas o que nós queremos, e a nossa CPMI, aqui nós já conseguimos dar entrada com um número que está, inclusive, abundante de assinaturas, essa CPMI quer a verdade. Senhor presidente, muito obrigado, e eu peço que as minhas palavras reverberem na voz do Brasil em todos os meios de comunicação da Casa. Ok. Eu protocolei há pouco um requerimento de informações sobre as invasões de terras que estão acontecendo por todo o Brasil. No governo do Lula já foram 32 invasões somente esse ano. Governo Bolsonaro, durante 4 anos, foram 60 invasões. Esse requerimento, eu estou solicitando informações do ministro Flávio Dino e do ministro Luiz Paulo Teixeira. Nós precisamos de uma resposta. O que está acontecendo? Que lá na campanha, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva falava que essas invasões não aconteceriam, que não seria um descontrole, e o descontrole já está acontecendo. O Carnaval mostrou muito bem as ações do MST que está tomando terras e criando prejuízos milionários para o Brasil. Nós já estamos falando da marca de mais de 12 bilhões de reais de prejuízos. Então, fica aqui a informação ao povo brasileiro e povo catarinense sobre esse requerimento. Muito obrigado. Ok, deputado Zé Trovão.